dia, pessoal, bom dia! Deus abençoe muito o nosso dia, nossa segunda-feira, essa nova semana que se inicia. Seja cheia da presença do Senhor, que Ele venha mesmo renovando as nossas forças com a Tua misericórdia, venha transformando o nosso agir, o nosso pensar, as nossas emoções, independente de como acordamos hoje, independente de como nós chegamos aqui hoje, nessa live. Eu tenho certeza que o Senhor tem algo novo pra gente. Então, que sejamos capazes de perceber e de abrir o nosso coração para esse mover dele, para esse agir dele, essa transformação nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus por mais uma semana que se inicia. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Toda segunda-feira eu falo, né? Gente, mas eu sinto realmente saudade de vocês no final de semana. Sinto falta. E como é bom estarmos juntos aqui mais uma semana, mais um milagre da vida. Ontem eu ouvi uma frase que dizia: nós temos duas alternativas de viver. A gente pode viver como se nada fosse um milagre ou como se tudo fosse um milagre. Eu escolho viver como se tudo fosse um milagre, você. Eu escolho viver acreditando no agir de Deus em todas as coisas. Eu escolho mudar a minha forma de enxergar. Eu escolho depositar as minhas esperanças nele. Eu escolho isso diariamente. Escolha isso também. Vire essa chave, viva algo novo que o Senhor tem. Na semana passada, a gente iniciou juntos a leitura da carta aos Efésios, que é uma das cartas mais importantes, né? O que nos ensina tanto. E falamos sobre algo tão importante, eu não sei vocês, mas eu saí daqui na sexta-feira com o coração assim, transbordando. Porque o Senhor quer que a gente viva coisas grandes com Ele. Novas experiências, novos sonhos. É uma nova maneira de viver, de agir, de pensar. Às vezes nós ficamos tão presos no que nós éramos, no que esperávamos que nós fôssemos, no que nós já vivemos, no que nós sonhávamos, né? Mas o Senhor tem algo novo para a nossa vida. Então pare de olhar para trás. Vou começar lendo Provérbios 5. Provérbios 5 não, perdão, gente. Provérbios 4. Eu sei que alguns provérbios a gente já leu aqui juntos. Mas, assim, era pra gente ler todos os provérbios, salmos, todos os dias, assim, porque tantos ensinamentos que tem pra nossa vida. Então, Provérbios 4. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Procure, eu vou pulando alguns versículos, gente, porque o outro capítulo é muito grande pra gente não perder tempo, assim, tá? Alguns versículos que são muito importantes pra gente. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça da minha palavra, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir entendimento. Então isso nos mostra muito que mais do que termos tantas coisas, nós precisamos buscar sermos cada dia mais sábios. Termos cada vez mais discernimento e entendimento do reino de Deus, da palavra de Deus. Né? Quantas vezes a gente gasta a nossa vida buscando parecer ser algo para a gente mesmo, para as outras pessoas, e o Senhor nos diz: olha, procure obter sabedoria e use tudo que você possui para adquirir entendimento. Dedique autoestima à sabedoria e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Olha que coisa linda, gente. Isso aqui, né, nos mostra
Dedique autoestima à sabedoria. Às vezes nós buscamos a nossa autoestima só no nosso externo, na nossa aparência. E claro, nós devemos cuidar, nós somos templo do Espírito Santo, criatura perfeita, imagem e semelhança de Deus. Então nós precisamos sim nos amar para que a gente consiga amar as outras pessoas. Mas maior do que todas as coisas que a gente deve buscar, a maior delas é a sabedoria. A gente só vai conseguir ter uma autoestima elevada, como tantas pessoas, dizem por aí. Busque a autoestima, melhore a sua autoestima. Sabe o que vai verdadeiramente melhorar a nossa autoestima? Aumentando a nossa sabedoria, buscando a nossa sabedoria, alimentando a nossa identidade em Deus. Só assim a gente vai conseguir aumentar a nossa autoestima nas outras áreas da nossa vida. Não adianta a gente ter um corpo perfeito, uma aparência perfeita, um carro perfeito e por dentro tá tudo vazio. Por dentro tá tudo errado. Você não se acha merecedor de nada, você sempre quer mais. Ou você sempre conquista todas as coisas apenas para ser aceito pelas outras pessoas, para ser notado pelas outras pessoas. Ei, não! Ser notado pelas outras pessoas é consequência. O nosso primeiro passo é ser notado por Deus. É entendermos quem nós somos. É aprendermos a valorizar o que o Senhor nos entregou. E depois, sim, os frutos são notórios. As pessoas vão notar em você uma luz que não existe igual. Uma luz que é só sua. Porque você carrega o Deus vivo dentro de você. Então isso é maravilhoso. Sim, você vai fazer a diferença. Você vai dar bons frutos. Porque uma boa árvore dá bons frutos. Mas os frutos são consequência. Primeiro, você precisa cuidar da sua árvore, da sua semente, para que aí sim ela germine frutos. Então, dedique a autoestima à sabedoria, e ela a exaltará. Ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá a vida longa. Eu conduzi pelo caminho da sabedoria, e eu encaminharei por veredas retas. Veredas retas, gente. Não é ficar dando desvio. Quantas vezes a gente fica desviando da palavra de Deus, a gente fica desviando dos planos de Deus. A gente começa, hoje a gente fala, segunda-feira, é tudo novo, né? Não, na segunda-feira eu vou buscar mais de Deus, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, aí você vai cuidar, eu vou pra academia, eu vou me alimentar melhor, eu vou cuidar disso, eu vou cuidar daquilo. A gente sempre começa a semana assim. Aí quando vai chegando na sexta-feira, você já tá cansado, você quer jogar tudo pro alto, você quer e às vezes joga. Aí você joga tudo pro alto e fala, quer saber? Não quero saber de mais nada. Não. Os caminhos do Senhor são retos. Não há desvios no caminho do Senhor. Não há um retorno de falar, olha, volte, converja para a sua velha vida, para a sua velha identidade. Não. Os caminhos do Senhor são veredas retas. Só existe um caminho. Assim, quando você, por ela seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Então, nos planos de Deus, gente, não tem obstáculos. Porque o Senhor vai nos capacitar. Muitas vezes a gente fala assim, mas é difícil. Mas tudo na nossa vida, gente, nós precisamos escolher as batalhas que nós vamos enfrentar. Certamente, a vida com Deus tem muito mais obstáculos do que a vida a vida sem Deus tem muito mais obstáculos do que a vida com Deus. Porque nós não temos o Espírito Santo para nos capacitar. Nós não temos o nosso guia principal para estar ali conosco. Nós não temos uma identidade, um propósito, um caminho a ser seguido. Então, sim, vão ter muitos obstáculos. A gente vai tropeçar em várias pedras, em várias pessoas, em várias situações. É um pecado atrás do outro. No caminho de Deus, não. Você não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução, não a abandone, guarde bem, pois dela depende a sua vida. Qual instrução é essa? A instrução de Deus, a palavra de Deus.
Guarde ela no seu coração, porque dela provém toda a sua vida. Isso é lindo demais. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evite-o, não passe por ele. Afaste-se e não se detenha, porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Perdem o sono se não causarem a ruína de alguém, pois eles se alimentam da maldade e se embriagam de violência. A vereda do justo é como a luz da alvorada que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia, mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem que sequer sabem em que tropeçam. Meu filho, esse capítulo para mim é lindo. Meu filho, escute o que lhe digo. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do seu coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para quem está ao seu redor. Gente, pois são vida para quem as encontra e saúde para todos os que estão ao seu redor. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Pare de olhar para trás. Olhe para frente. Veja bem onde anda e os seus passos estarão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Glória a Deus. Então, olhe para frente. É lá que o nosso caminho está. É para lá que o Senhor está nos conduzindo. É para lá que os nossos sonhos vão. É lá que está o nosso propósito. Para frente. Então, pare de olhar para trás. Esse Provérbios é o Provérbios 4 que a gente leu. Ele é maravilhoso. E tem tudo a ver com o capítulo que nós vamos ler hoje. Que, para quem não sabe, se é a sua primeira vez aqui na live, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui de segunda a sexta, 8 horas da manhã. E começamos a ler na semana passada a carta aos Efésios e entramos hoje no capítulo 4. E essa carta é uma carta poderosa, escrita pelo apóstolo Paulo. E eles falam que foi escrita naquela época, né, aproximadamente 50 anos depois de Cristo. Então, quantos anos atrás, né? E ela foi escrita para aquela região toda da Ásia. E uma das coisas que a gente sempre se questiona é: essa carta foi escrita para todos? Sim, a Bíblia são para todas as pessoas, né? Mas tem muitos ensinamentos aqui, principalmente nessas cartas, que são... O apóstolo Paulo, eu estou colocando no contexto da época, né? Ele estava escrevendo para quem? Para os cristãos. Ensinamentos para as pessoas que já tinham maturidade, que já conheciam o evangelho. Principalmente essa carta de Efésios, a gente percebe que as pessoas, elas já conheciam quem Deus era. Elas já conheciam quem Jesus era. Só que elas tinham muita dificuldade sobre a identidade delas. Elas ficavam se desviando demais. Era um povo tão idólatra, né, que se apegava a tantas coisas, e nós somos muitas vezes assim, né, gente? A nossa essência humana, ela busca por respostas o tempo inteiro. Porque a vida é um eterno milagre, como a gente se diz. A vida é um eterno milagre e são tantos questionamentos que a gente vai criando, né, dentro da nossa mente, porque tantas coisas nós não teremos respostas no momento que a gente espera. Então, às vezes a gente tem que caminhar dando passos de fé sem muitas vezes ver o chão. Às vezes você entra no relacionamento com Deus e você não vê esperança. Você não vê luz no fim do túnel. Mas Deus é tudo que você tem. Deus é a sua luz no fim do túnel, sabe? Só que parece que nada vai dar certo, né? Tudo que já tinha para dar errado já deu. Você já não tem mais onde se apegar. E fé é justamente isso. É crer naquilo que não existe como se já existisse. Então, o apóstolo Paulo, ele estava conduzindo aqueles cristãos a entenderem quem eles verdadeiramente deveriam ser,
sabe? E hoje, no capítulo 4, ele vai falar sobre a unidade do corpo de Cristo. Então, essa leitura, ela é muito importante. Se você tá com sua Bíblia aí, abra Efésios capítulo 4. Como prisioneiros do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes, dóceis e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Olha isso. Rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Então, gente, todos nós temos uma vocação. Todos nós temos um dom, temos algo que só nós temos, né? Temos algo que é tão importante para ser usado para o reino de Deus. Então, essa vocação, a gente precisa, na Bíblia fala, né? Ao que muito foi dado, muito será cobrado. Então, a gente precisa entender o que já nos foi entregue. Pedir que o Senhor exponha isso ao nosso coração, para que a gente viva e use a nossa vocação da melhor forma. O que muitas pessoas se esquecem é que a nossa vocação não foi entregue para nós mesmos. O dom que você recebeu não foi para você se vangloriar, não foi para você, nossa, aparecer entre todas as outras pessoas e olha como eu sou bom, olha o dom que eu tenho. Não. A vocação que você tem não é para você, é para as outras pessoas. A vocação que as outras pessoas têm não são para elas, são para você. E assim a gente vai se completando em um quebra-cabeça, sabe? Essa é a unidade de Cristo. A vida é um ato de serviço. A vida é um ato de serviço. Eu vi uma psiquiatra muito famosa falando sobre a mente. Olha só como que eles vão estudando e vão falando coisas que o Senhor já nos entrega tantas chaves falando sobre isso, né? E ela fala que a nossa natureza, que até a natureza, os animais, tudo, eles odeiam a inutilidade. Tudo que é inútil na natureza morre. Passa um tempo, a sua inutilidade morre para a natureza. E é assim na nossa vida humana também, né? A nossa natureza humana detesta a inutilidade. Só que aí a gente pensa assim, então eu preciso ser útil o tempo inteiro? Gente, ser útil, as pessoas acham que muitas vezes querem estar, nossa, eu vou para tal país, eu vou fazer tal ação social, eu vou fazer isso. Não, sabe como que muitas vezes você é útil? Dentro da sua casa. Sabe como que muitas vezes você vai servir a Deus? É fazendo serviços dentro da sua casa. É servindo as pessoas que estão ao seu redor. É sendo grato pelas pessoas que estão ao seu lado, sendo uma pessoa amável, humilde, dócil, paciente. Às vezes a gente acha que adorar a Deus é só ficar 24 horas dentro de um quarto, orando e jejuando e lendo a Bíblia. E glória a Deus por isso. Vão ter momentos que você vai ter que se separar mesmo, porque o próprio Jesus fazia isso. Subia para o monte, né? Se ausentava da multidão e ficava ali sozinho. Só ele e Deus se conectando com o que verdadeiramente importa. Mas ele se alimentava, se preenchia e logo depois ele voltava para a multidão. Ele não vivia isolado. Jesus não vivia isolado. Então nós não nascemos para viver isolados. Essa é a nossa verdadeira adoração a Deus. A todo momento da nossa vida, quando você está no seu trabalho, quando você está lavando uma louça na sua casa, quando você está limpando a sua casa, levando seus filhos para passear, quando você está ali ouvindo seu irmão, quando você está ajudando as outras pessoas, fazendo uma visita para alguém que tanto precisa, né? Leva um bolo, faz um café, para verdadeiramente escutar as outras pessoas. Ouvir é o nosso mecanismo, né, humano, questão de ouvir. Escutar não. Escutar é você tem que parar verdadeiramente para escutar o que a pessoa está falando. Você abre mão do seu tempo e entrega o tempo para outra pessoa. Então, isso é uma vocação de Deus, que Ele te entregou.
E ele fala, vivam de maneira digna a sua vocação. Só que as pessoas acham, muitas vezes, elas confundem, acham que servir a Deus é só estar lá num púlpito, é só estar dentro da igreja. E sim, faz parte, né? Você servir a sua igreja, você está ali ajudando a sua igreja também, mas principalmente dentro da sua casa, com as pessoas que estão ao seu redor. Isso é adorar a Deus. Em tudo que você fizer, você fazer com todo o seu coração. Onde você estiver, ali estará o seu coração. Então, eu percebo que hoje a nossa geração está tão perdida, e eu me incluo nisso, né? Por muito tempo eu fiquei me sentindo muito perdida, porque a gente acha que o nosso propósito é a nossa profissão, assim. Nossa, o que eu vou fazer? Só se eu for uma profissional excelente é que eu vou me destacar entre as outras pessoas, é que eu vou ser validada, é que eu vou ser suficiente. E não é isso. Sabe como que você vai ser notada pelas pessoas? Quando você tiver um coração bom, quando você for bom para as outras pessoas, não somente para si mesmo, quando você se dispor a servir as outras pessoas. Quando você entender o seu valor. Caso contrário, você não vai conseguir ajudar as outras pessoas se você não entende o seu valor. E para isso nós precisamos primeiramente entender quem Deus é. O que Ele já fez por nós. Todo o fôlego de vida que Ele já te entregou. Né? Então, a gente precisa voltar os nossos olhos para aquilo que verdadeiramente importa. Ser grande, gente, é ser uma pessoa notada por Deus. Sabe? Eu não sei vocês, mas vale muito mais para mim ser notada por Deus do que ser notada pelas outras pessoas. Se a gente viver correndo atrás da aprovação das outras pessoas, a gente está fadado ao fracasso. Porque as outras pessoas, elas só querem de você quando você for útil. Quando a sua inutilidade chegar, pouco importa para elas. Então nós precisamos ser notados por Deus. E aí, continua, né? Então, o que ele fala? Sejam completamente humildes, dóceis e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Né? Aqui não fala que Deus escolhe amar, Deus é amor. Então, nós precisamos também nos voltarmos com amor para Ele e para as outras pessoas. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então, olha que lindo, é um só Pai. Nós somos todos irmãos. E quantas vezes nós nos dividimos, nós nos sentimos melhores do que as outras pessoas. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, sabe? De nos sentirmos validados por termos um coração voltados para Deus. Isso não é mérito seu, isso não é mérito nosso, né? Isso é consequência. Glória a Deus por isso. Mas a gente não pode se sentir melhor do que as outras pessoas por isso. A gente precisa usar isso, né? Esse nosso coração cheio da presença de Deus, justamente para o contrário. Não para afastar as outras pessoas porque você é melhor, porque você é suficiente. Não. Para que as outras pessoas sejam também atraídas para essa transformação de Deus. E ele continua, e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério,
para que o corpo de Cristo seja edificado. Isso é lindo porque mostra que o Senhor deu um dom exato para cada pessoa. Você nunca vai conseguir usufruir plenamente o que o Senhor te entregou se você continuar focando no dom do outro, na qualidade do outro, no que o outro está fazendo. Não, é o seu dom, é o seu ministério, né? É a sua vocação. O que o Senhor já te entregou? A gente precisa sondar, precisa pedir que o Senhor nos mostre, para que a gente usufrua dessa maneira. Não dá pra gente querer ser algo diferente do que nós nascemos para ser. Senão a gente está fadado ao fracasso, gente. Senão a gente fica andando em círculo pelo resto da nossa vida. Né? E o Senhor quer o quê? Nos levar para frente, nos levar a arrumar ao alvo, sonhos grandes. Então, se o Senhor colocou alguma coisa nas suas mãos, se o Senhor te deu uma vocação, aproveita, acredita, Ele vai te capacitar. Se Ele te deu uns instrumentos para fazer isso, pode ter certeza que Ele vai te capacitar para cumprir. Mas não dá pra gente ficar deitado esperando que a gente vai descobrir essas vocações assim. Não, a gente precisa caminhar, a gente precisa andar, a gente precisa buscar de Deus. A gente precisa ir tentando novas coisas, até que a gente verdadeiramente se encontre e fale, ei, é isso, olha como eu sou bom nisso. Né? Então, não dá pra gente ficar parado, esperando que as coisas vão cair do céu. É por isso que tantas pessoas se decepcionam com Deus. Porque elas esperam que Deus vai entregar tudo nas mãos dela. E ei, não é isso. Não é assim. O Senhor vai te entregar as ferramentas, mas o resto você vai precisar construir. Ele te capacita e te entrega as ferramentas, mas a casa você vai construir. Os sonhos dependem também de você. E às vezes a gente para, a gente estagna no meio do caminho, falando, ei Deus, se eu sou bom nisso, o Senhor vai me colocar no lugar certo, na hora certa, no momento certo, vai construir tudo pra mim, vou chegar lá, vai estar tudo pronto pra mim, né? Pra eu só trabalhar, pra eu só fazer, pra eu só ficar lá, né? Usufruindo, não é isso. O Senhor nos entrega as ferramentas. E aí ele continua. O propósito é que não sejamos mais como crianças. O propósito é que não sejamos mais como crianças. Gente, quem faz o que quer é criança. Adulto faz o que precisa ser feito. E aqui eu não estou dizendo de crianças, né? Humanamente dizendo, não. Estou falando espiritualmente também. Né? Pessoas maduras na fé. Nós não fazemos só aquilo que nós queremos. Nós fazemos aquilo que precisa ser feito. Então, muitas vezes, a gente não está com vontade de servir as outras pessoas. Muitas vezes, a gente não está com vontade de ser o nosso melhor para as outras pessoas. A gente está num dia ruim, a gente está cansada. Né? Tantas coisas estão dando errada para você. E você fala, não, as pessoas nem merecem o meu melhor. Não, não é isso. A gente não vive mais para nós mesmos. Nós somos uma nova criatura. Nós somos uma nova criatura. Nós fazemos o que precisa ser feito. Então, o ato de serviço, a nossa vocação, né, sermos humildes, dóceis, pacientes, trabalhar para as obras de Deus, como eu disse para vocês, trabalhar para as obras de Deus não é somente trabalhar na igreja, mas sim a todo momento, usar a todos os momentos para adorar a Ele, ajudando as outras pessoas, né? É o que a gente precisa fazer. E ele continua, as crianças são levadas de um lado para o outro pelas ondas, porque elas são imaturas, não sabem nadar, nem jogados para lá e para cá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então, olha, não é somente, nós não somos mais crianças, né? Que vamos ser levados pelas ondas e vamos ser levados para qualquer coisa que as pessoas nos disserem. Nós precisamos criar
e tomar posse da nossa maturidade espiritual. Sabermos para o que nós estamos aqui, para onde nós estamos caminhando. E não parar em qualquer obstáculo. Para a gente ter discernimento, para saber quando é o momento certo de caminhar. Quando é que Deus verdadeiramente está falando? Eu sempre falo isso com vocês, né? Mas quantas vezes a gente fica, não, mas Deus não fala comigo, mas eu não consigo ouvir, mas eu não consigo entender. Deixa eu te falar, Deus está falando o tempo inteiro conosco. O tempo inteiro Deus está nos dando sinais. O tempo inteiro. Só que nós estamos tão distraídos nas nossas convicções, nos nossos pensamentos, nas nossas verdades, que nós não damos espaço para ouvir a Deus. Para olhar os sinais que Deus está te entregando. A todo momento o Senhor nos entrega sinais. A todo momento o Senhor nos entrega sinais. Então, olha só, cuidado para você não ser levado de lá para cá. Se você continuar, né, seguindo o mundo, indo pelo que você sente, o mundo fala, né? Se você sente, faz sentido. Faça aquilo que faz sentido para você. Faça aquilo que faz seu coração bater mais forte. Gente, se a gente for ser levado apenas pelo que o nosso coração quer, a gente tá fadado ao fracasso. O que a nossa vida vai ser? Quem que a nossa vida vai ser? Né? Não, que sejamos pessoas maduras, pessoas firmes, pessoas que sabem o que quer. Uma vez eu ouvi algo, né? E uma das coisas que o Senhor sempre me toca também. Quando a gente vai pedir algo para Deus e a gente fala assim, nem sei o que eu quero, vou só pedir. E uma das coisas que o Senhor sempre fala no meu coração, filha, se você não sabe o que você quer, como você vai saber pedir? Você precisa saber o que é seu de direito para você saber pedir de forma correta. Né? O Senhor quer que a gente peça de forma correta, sabendo o que é nosso de direito. Senhor, eu quero sabedoria, eu sei que é meu de direito. Eu quero ser uma pessoa próspera e abundante para ajudar as outras pessoas, eu sei que é meu de direito. Eu quero ser uma pessoa, Pai, com dons espirituais, viver o sobrenatural do Senhor, porque eu sei que é meu de direito. Né? Então, eu preciso, Pai. Eu preciso disso, eu quero isso. Se for da tua vontade, faz em mim a tua obra. Faz isso acontecer. Então, nós precisamos, né? Pedir também de forma correta. E como que nós vamos saber o que pedir? Como que nós vamos saber ouvir a Deus se a gente nem sabe quem Ele é? Se a gente nem tem intimidade com Ele? E ele continua, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça de Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor na medida em que cada parte realiza a sua função. Gente, esse é o corpo de Cristo, né? Somos nós. Se vai tirando uma parte do nosso corpo, vai cortando uma parte... Gente, a gente morre, né? Se vai tirando todas as partes, a gente vai morrendo. Então é isso, a gente precisa uns dos outros. Que saibamos disso, que a gente não queira dar conta de todas as coisas. Ei, não queira dar conta de todas as coisas. Mulher, principalmente, não queira dar conta de todas as coisas. Né? Você precisa de auxiliadores. Você precisa de pessoas que vão te ajudar nessa função. Nessas funções, né? São tantas. Então que a gente saiba, né, ser vulnerável para o Senhor. Que a gente saiba o momento de ser vulnerável para as outras pessoas. O momento de pedir ajuda. Entender que nós não vamos ser bons em todas as coisas. A gente está buscando, gente, um padrão de perfeição inexistente. A gente tá achando que a gente é robô, que vai dar certo em tudo, que vai ser bom em tudo. E não é assim. Por isso que nós precisamos, é que ele fala, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor na medida em que cada parte realiza a sua função.
Então, cada pessoa tem uma função. Por isso que tantas vezes, os relacionamentos, gente, estão tão assim vazios. Porque nós vivemos em uma geração que está perdendo o seu papel. Está esquecendo quem elas são. Então todo mundo quer ser tudo. Só que não dá para você querer ser tudo. Se você quiser ser tudo, você vai se mostrar, vai falar como se você estivesse falando para Deus: ei, eu sou autossuficiente. Eu não preciso de você. Eu dou conta. Eu sou forte. E não é isso que o Senhor espera, né? Então nós precisamos sim das outras pessoas. As outras pessoas estão aqui para nos auxiliar. E cada um tem uma função perfeita. Então não queira ser aquilo que você não nasceu para ser. Porque senão você vai sair fora da sua natureza. Você vai sair fora da sua natureza. Se um peixe sair da água, o que acontece com ele? Ele morre. Ele morre. Então a gente precisa saber a nossa função, o nosso papel, a nossa identidade. Para a gente não se perder. Né? Para a gente não se misturar diante de todas as coisas. E ele continua: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles são obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão. E aí o apóstolo Paulo está falando muito aqui sobre a nossa velha identidade. Não vivam mais na sua velha identidade, né? Como esses pensamentos de inutilidade, pensamentos vazios, vivendo em uma vida obscura, na ignorância, separados da vida de Deus, né? O Senhor nos diz que o povo perece por falta de conhecimento. Então que a gente saia, gente, dessa zona de ignorância. Que a gente saia dessa manada, sabe? Onde todos estão caminhando e você tá ali. Você não sabe nem o que você tá fazendo, mas você tá ali junto. Não dá. Não dá para você continuar tendo a sua velha vida vivendo com Deus. Sabe, o Senhor te entregou uma nova identidade para você ter novos pensamentos, atitudes. Para e pensa, eu vou usar um exemplo bem claro agora. Você casou, você é casado, enfim. Um homem e uma mulher se casam. E aí, mesmo casados, ambos continuam vivendo a vida de solteiros. Né? O homem continua lá, saindo, fazendo o que quiser, conversando com outras mulheres, curtindo fotos de outras mulheres, sem dar satisfação. A mulher também, sabe? Vive como se não fosse casada, sai com outros homens, conhece outras pessoas. Enfim, ambos estão casados, vivem sobre o mesmo teto, só que estão vivendo vidas diferentes. Gente, isso é um verdadeiro relacionamento? Eles estão verdadeiramente casados ali? Não estão. A vida com Deus é isso, né? É um casamento. Não dá para você levar uma vida com Deus e uma vida separada de Deus. Uma vez, uma pessoa me questionou isso, com um tom um pouco cínico, assim. Um pouco, sabe, me alfinetando. Já tem um tempo, foi até aqui no Instagram. E ela me falou assim, nossa, como se eu colocasse Deus em todas as coisas. Eu falei, gente, mas peraí, como que as pessoas conseguem separar Deus de alguma coisa da sua vida? Eu não consigo. Se onde eu tô, Deus não pode estar, é porque ali eu não posso estar. Se eu tô fazendo algo que Deus não gostaria, é porque eu não devo fazer aquilo. Entende? Então não dá pra gente separar. Ah, eu vou levar uma vida no domingo que eu vou na igreja, ali eu tô com Deus. Agora, depois não. Sabe? Então não. Tudo o que a gente for fazer, a gente tem que colocar Deus no meio, sim. Não dá pra viver uma vida separada de Deus. E as pessoas que não entendem isso,
não entenderam o verdadeiro evangelho, não vivem verdadeiramente com Cristo, não têm um verdadeiro relacionamento. E não é julgando, não, muito antes pelo contrário, é te convidando. Porque se você não pensa em Deus em todas as coisas que você faz, se você não vê Deus em cada detalhe, eu te convido a pedir para que Ele abra os seus olhos, para que você viva uma vida de comunhão com Ele. Porque aí sim você vai entender esses loucos aqui que falam, né? Nossa, você é louco por Cristo. Você viveu, você passou por uma... Como que as pessoas falam? Você passou por uma lavagem cerebral. Quando você colocar Deus no centro da sua vida e deixar com que Ele transforme o seu pensamento, os seus sentimentos, o seu coração, você vai entender a lavagem cerebral feita por Ele. Você vai entender que não dá para separar. É a todo momento. Gente, o Espírito Santo incomoda mesmo. Incomoda mesmo. Sabe? E ele incomoda. Deixa eu falar com vocês. Ontem eu tava assim, chateada com uma situação, com uma pessoa. Vocês acreditam que eu fui a noite inteira? Eu sonhei com essa pessoa. A noite inteira eu sonhei com a pessoa. Né? Então, isso é Deus nos mostrando muitas vezes. Ei, cuidado. Essa pessoa tá precisando de você também. Né? Não se sinta melhor. Se você é a parte madura, né, espiritualmente, que você seja a parte que vai pedir desculpa, que você seja a parte que vai falar eu te perdoo, que você vai ser a parte que vai dar o primeiro passo e conversar com a pessoa. Então não dá para separar Deus da nossa vida. Ele é o centro de todas as coisas. Vão te chamar de fanático, vão te chamar de seja o que for, mas não dá. Porque quando você entende o que o Senhor quer para você, gente, eu não sei você, mas todas as coisas ganham sentido. O que não tem sentido aos olhos do mundo começa a fazer sentido pra gente. A dor e o sofrimento começam a fazer sentido pra gente. Porque a gente fala, ei, se eu tô passando por isso, o que o Senhor quer me mostrar? Se eu tô passando para isso, Senhor, abre os meus olhos para o que o Senhor quer que eu veja, para o que o Senhor quer que eu aprenda. Se eu tô passando por isso, é porque eu tô passando por um processo, porque o propósito tá logo ali. O Senhor tá me preparando. Né? Então nós precisamos entender isso. Ele quer que nós, olha o que ele fala. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus. Se você continua fazendo as coisas por você mesmo, são os seus pensamentos, as suas atitudes, você tá ainda naquela síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, deixa eu te falar, Deus não te criou para isso. Deus te criou para você ser lapidada mesmo, ser transformada por Ele. E aí ele continua, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Então, as pessoas, quando elas começam a se afastar de Deus, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Por isso, nós precisamos, gente, colocar Deus no centro. Senão, a gente vai começar a abrir brecha. Deixa eu te falar, a gente começa a abrir brecha numa área da nossa vida. Quando a gente vê, toda a nossa vida está aberta. Então ele fala, as pessoas começam a perder a sensibilidade. Quando aquilo que te incomodava passa a não te incomodar e passa a ficar normal demais aos seus olhos, você fala, ei, tem algo errado aqui. Deixa eu voltar para a essência. Deixa eu me voltar para Deus, porque eu tô começando a normalizar aquilo que para mim já não estava normal. Eu tô novamente normalizando, tem algo errado aqui. E quando a gente vê, quando a gente começa a relativizar, porque é isso que o pecado faz. Começa a relativizar as coisas. Ah, é só isso, é só uma vez, é só um pouquinho. A gente começa a relativizar uma coisa, relativizar outra, relativizar outra, relativizar outra. Quando a gente vê, a gente está vivendo em um relativismo e não está seguindo a Deus. Porque Deus não é relativo. Deus é absoluto. E as pessoas estão querendo relativizar a Deus.
As pessoas estão querendo relativizar a Bíblia. Muito se fala de amor, mas pouco se falam de renúncia. Muitos falam da misericórdia de Deus, poucos falam da obediência a Deus. Deus é absoluto. Sim, Ele nos convida para amarmos, mas Ele nos convida a renunciarmos, a obedecermos. Entende? Então, a gente precisa entender o nosso papel. E a gente está se esquecendo dos nossos deveres. Nós somos crianças mimadas muitas vezes com Deus. A gente só quer ter direito. E os nossos deveres? O que nós precisamos verdadeiramente fazer? O que nós precisamos verdadeiramente fazer? O que nós precisamos verdadeiramente renunciar? Às vezes é aquilo que mais te custa. Às vezes é aquilo que você fala, nossa Deus, isso é difícil demais. E é assim. É difícil. Mas a gente não tá aqui pra fazer só o que a gente quer, gente. Mas deixa eu falar a boa parte também. Existe graça na renúncia. Existe bênção na renúncia. Viver com Deus, gente, é maravilhoso. Só quem vive verdadeiramente assim, renuncia, vai entender, né? Você dá com uma mão sem esperar nada em volta. Nada que volta. Mas volta para você. Você faz para o Senhor, quando o Senhor faz, né? Quando você faz de todo o seu coração para Ele, deixa eu te falar, vai voltar para você as bênçãos de Deus, a presença de Deus, a unção sobre a sua vida, sobre a sua família, né? Mas nós precisamos renunciar. O que seria renúncia? Renunciar, muitas vezes, do nosso próprio entendimento, dos nossos próprios sentimentos. O seu sentimento está dizendo para você fazer uma coisa, a sua carne está falando para você fazer uma coisa, só que você não vive mais pela sua carne. Você vive pelo seu espírito, alimente seu espírito. Então, você precisa renunciar das vozes que estão falando no seu ouvido para ouvir verdadeiramente o que Deus tem para você. E existem várias renúncias por aí. Cada um vai ter uma renúncia diferente. Não dá pra gente... A vida com Deus, ela não é... Eu perdi a palavra, né? Mas as pessoas muitas vezes querem chegar assim com regras. O que eu preciso fazer para servir a Deus? Faça isso. Você vai renunciar disso. Não. Não é nenhum homem que vai ter que te falar isso, não. É o próprio Espírito Santo. Isso é comunhão com Deus, entre você e Ele. Ele vai te mostrar. O que tem te afastado dele? O que tem te afastado de Deus? Às vezes é um ambiente que você frequenta e tá te afastando dele. Às vezes é uma pessoa que tá te afastando de Deus. Às vezes é uma atitude sua. Às vezes são as suas próprias palavras, porque você tá declarando sobre a sua vida coisas que não provêm de Deus. Às vezes é algo que você está assistindo. Você está assistindo tantas coisas que não te edificam em nada, que quando você vê, seu coração está cheio daquilo e nada de Deus. Às vezes é algo que você está escutando. Então, são várias coisas, gente. A gente precisa abrir os nossos olhos e entender, né? O que está nos afastando de Deus. E é uma luta diária. E a gente precisa entender que a vida com Deus, ela não é linear, assim. Existe somente um caminho. Existe somente um caminho. Mas não é linear sentimentalmente dizendo. Porque isso nos frustra muito. Às vezes a gente acha que todos os dias a gente vai ter a mesma vontade de orar, a mesma vontade de ler a Bíblia, a mesma vontade, sabe? Às vezes a gente acha que vai sentir todos os dias da mesma forma, querer fazer, e não é. Tem dias que você vai estar, meu Deus, o Espírito Santo, e você tá cantando, e você tá orando, e você tá feliz da vida, com a alegria de viver. Tem outros que você já vai estar mais cabisbaixa,
mais introspectiva. Mas nesse momento que você tá mais assim, você vai abrir mão da sua vida e pronto? Não. Você vai continuar lutando. O que muitos fazem é, nesses dias mais difíceis, paralisam. E aí vai alimentando isso dentro deles. Então eu tô desanimado hoje, eu vou alimentar o meu desânimo. Vou alimentando desânimo. Vou só vivendo na zona de conforto dos seus sentimentos. Não vou arriscando, não vou saindo daquilo, não vou enfrentando. E aí quando você vê, você tá morno, não, nem morno, você tá frio. Então a gente não pode deixar chegar nesse momento. Mesmo dia que você não tá com tanta vontade, mesmo dia que você não tá tão animado, mesmo dia que você tá com preguiça, mesmo dia que você tá triste, é todos os dias. É todos os dias, alimentando, sabe? Eu falo que é um passo de formiga mesmo. Fazer um pouco a cada dia. Deus não fala que a gente vai caminhar e a obra vai estar pronta. É porque todos os dias fazem parte. O Senhor diz que um dia é como se fosse 1000 anos para Ele. Porque nós só temos esse dia de hoje. Então, se você estava feliz, desanimado, triste, chorando, fica para ontem. Hoje é um novo dia. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã justamente por isso. Você tem uma nova escolha hoje. O que você escolhe? Alimentar essa sua frieza espiritual, alimentar o seu desânimo, alimentar a sua velha identidade que não está te levando para lugar nenhum, ou eu escolho viver os sonhos de Deus. Eu escolho caminhar com Deus. Eu escolho me alimentar da palavra de Deus. Eu escolho enfrentar o meu desânimo, a minha preguiça. Eu escolho porque o Senhor merece a minha melhor versão. E aí ele continua. Tá acabando, tá, gente? Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados do modo de pensar e a revestir-se de novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Tá vendo, gente? Quando vocês ficarem irados, todo mundo vai ficar irado em um momento. O problema é que às vezes a gente tá tão religioso que a gente acha que vai parar de sentir. A gente acha que vai parar de sentir prazer, a gente acha que vai parar de sentir vontade, a gente acha que vai parar de sentir raiva. E não, você vai continuar sentindo tudo. A questão é, não é porque você está sentindo que você vai cair nos seus sentimentos. Entende? A renúncia é justamente essa. Você não vai viver o que você sente. Você não vai pecar porque você está sentindo. Mas sentir, você vai continuar sentindo. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Então, olha que lindo. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Não espera o outro dia para você se acalmar. Não é hoje. E não deem lugar ao diabo. Ou seja, não abre brecha na sua vida. Para de abrir brecha no seu relacionamento, no seu lar, com as suas palavras. A gente abre brecha com as nossas palavras. Nossa, não tem jeito mesmo. Nossa, eu não sei sirvo pra nada mesmo. Nossa, mas meu marido, eu vou te falar, não tem jeito pra ele mesmo. Ah, minha esposa, nossa, não, é difícil demais. Ela não tem jeito. Meu filho não quer nada, não vai dar em nada. Gente, olha isso. O que você está declarando sobre a vida deles? Para de abrir brecha com as suas próprias palavras. O que furtava, não furte mais.
Antes trabalhe fazendo algo de útil com as suas mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros. Perdoem-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Amém. Quanto ensinamento. Não entristeçam o Espírito Santo. Então, se você está em um lugar que você acha que Deus não ficaria feliz ali, o que você está fazendo ali? O Espírito Santo habita em você. Você precisa cuidar. Cuidado. Se você não está sentindo que algo não vai fazer sentido, que você está fugindo, que o Espírito Santo está se entristecendo, não faça. Né? Então nós precisamos aprender a viver nessa nova criatura. Sejam bondosos e compassivos um com os outros. Perdoem-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse livro de Efésios, gente, a carta aos Efésios, é abençoada. E assim, como nós precisamos dela. Né? Eu vou lendo e assim, é uma chacoalhada que Deus está nos dando, né? Tipo assim, cuidado com o que você está fazendo com a sua vida. Gente, a nossa vida é preciosa demais. Deixa eu te falar, a sua vida é preciosa demais. O que você está fazendo com ela? O que você está fazendo? Cuide daquilo que o Senhor te entregou. Ei, existe sim uma solução. Para de olhar para trás, para de olhar apenas para os problemas, para de olhar para suas limitações, para suas dificuldades. O Senhor tem algo novo para você. Ele quer que você olhe para frente. Ele quer que você viva os sonhos dele. Né? Então, pare de olhar para trás. Tome posse dessa nova criatura que existe em você. E tenha certeza que se o Senhor está colocando um sonho no seu coração, se o Senhor está te pedindo para renunciar de algo, Ele vai te capacitar para isso. Você não está sozinho. Você não está sozinho nessa jornada. Existe uma bênção enorme na renúncia. Enorme na renúncia. Em todas as áreas. Porque se Deus está nos mandando fechar uma porta, renunciar de algo, é porque tem outra muito melhor para ser aberta. Então que a gente queira entrar na porta que pertence a Deus. Melhor a porta aberta por Deus do que a aberta por nós mesmos. Então pare de tentar fazer as coisas sozinhas, por si mesmo. Mulher, agora eu vou falar para você porque eu sei como nós somos. Ei, você não precisa dar conta de tudo sozinha. Você não é perfeita, nós não somos perfeitos. Nós vivemos em busca do único que é perfeito. Mas nós precisamos sim das outras pessoas. Né? Nós precisamos dar funções para as outras pessoas. Não pense que quando você está em casa, o Senhor falou muito ao meu coração esse final de semana, que eu falei, eu estava com a minha família, eu falei, eu vou largar meu celular e eu vou passar o tempo com a minha família. E aí, chegou assim no sábado à noite, eu fui tomar banho, gente, olha só os momentos de oração, tá tomando banho, vai orar, e eu falei, nossa Deus, eu acordei, passei meu devocional, mas depois eu nem passei tempo com o Senhor e tal. E Ele abriu os meus olhos e falou, passou sim, você estava ali, gastando seu tempo com as pessoas que você ama e que eu amo também. Você está passando tempo comigo servindo as outras pessoas, gastando seu tempo com as outras pessoas. Né? Isso é maravilhoso, entendem? Então, onde estiver o seu coração, que ali você esteja, onde você estiver, gente, falei errado, que ali esteja o seu coração.
Quando você estiver ali com seu coração, com seu espírito, com sua alma, você vai estar ali servindo a Deus. Então, cuide do Espírito Santo que habita em você. Amém? Não saiam daí. Vamos terminar com a nossa oração. Não saiam daí. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Deixa o Senhor falar ao seu coração nessa manhã. Deixa, sabe, todas as palavras que foram ditas irem entrando mesmo e dando sementes aí. Para que deem frutos, para que elas permaneçam, que nós não somente fiquemos ouvindo, palavras entram e saem o tempo inteiro da nossa mente. Não, que a gente verdadeiramente escute o que o Senhor tem para a gente e guarde no nosso coração. Senhor, obrigada, diga para o Senhor, palavras de gratidão, fala, Senhor, obrigada. Obrigada porque Tu és bom. A Tua misericórdia é infinita. O Teu amor, Pai, é tão grande. Pai, obrigada. O Senhor nos entregou vida nessa manhã. Vida em abundância, Pai. Para que a gente viva da melhor maneira possível. Para que em mais uma manhã a gente sirva o Senhor com todo o nosso coração, com todo o nosso ser. Pai, nos mostre, abra os nossos olhos. Nós queremos ver o Senhor em cada detalhe dessa vida. Nós não queremos mais nos separar. Não, Pai. Tudo ganha vida, tudo ganha cor, tudo ganha sentido quando o Senhor está conosco. Por isso eu te peço, Pai, venha sobre essa manhã. Conduza-nos pelo Teu Espírito. Que as Tuas misericórdias sejam renovadas. Que a paz que excede todo entendimento tome conta dos nossos corações. Que os nossos pensamentos sejam provenientes do Senhor. Que tenham pensamentos de vida, pensamentos de esperança, pensamentos de fé. Pai, transforma mesmo a nossa mente e o nosso coração. Que seja voltado para o Senhor. Derrama a Tua cura, Pai. Derrama Teu fôlego de vida. Derrama a alegria de viver nessa manhã, em nome de Jesus. Que tudo que a gente for fazer, Pai, que a gente faça com todo o nosso coração, fazendo para o Senhor, Pai, entregando o nosso melhor em tudo, Pai, do menor à maior função possível. Que a gente ame, seja bondoso, cuidadoso com as outras pessoas, Pai. Que a gente sirva, mas sirva feliz, e não por obrigação. Não, que a gente entenda o quão bom é transbordar o Teu amor sobre as outras pessoas. Oh, Pai, quão grandioso o Seu amor é. Nós jamais mereceríamos, nós somos tão egoístas, orgulhosos, mas o Senhor vem, nos ama, nos transforma, nos perdoa. Obrigada, Jesus. Hoje a gente não quer te pedir, hoje a gente quer te agradecer. Hoje a gente quer tomar posse das Tuas bênçãos. Hoje a gente quer tomar posse do Teu reino. Quer tomar posse da Tua identidade, da Tua promessa, Pai. Nós queremos viver os Teus grandes sonhos. Pai, nos capacita para vivermos os Teus sonhos, a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus. Venha nessa manhã, Pai, nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo e qualquer mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Glória a Deus, pessoal. Amém. Como é maravilhoso, né? Essa palavra é maravilhosa. A carta aos Efésios. Se você chegou aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui, vou só colocando o louvor. Nós estamos aqui de segunda a sexta, 8 horas da manhã. Todas as lives estão no YouTube, então se você quer acompanhar a carta aos Efésios, Gálatas, Coríntios, Romanos, tá tudo no YouTube. Isabela Nolli. Gente, o livrinho tá aqui. Tá tudo no YouTube.
se inscreva, compartilhe para que outras pessoas conheçam, né? E escutem essa palavra. Hoje é dia 3 de julho. 3 de julho. Gente, nós já estamos literalmente na metade do ano. Então, quantas coisas o Senhor já tem feito. E se você acha que você ainda não está vivendo o seu melhor, hoje é o tempo de mudar, né? Seja revigorada. É a mensagem do dia 3 de julho. Que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, nosso Pai, que nos amou e pela graça nos deu eterno conforto e maravilhosa esperança, os animem e os fortaleçam em tudo de bom que fizerem e disserem. O atleta olímpico Eric Liddell deixou de correr nos Jogos Olímpicos no domingo por ser um cristão devoto. Obedeceu a Deus ao santificar o dia de descanso. Em Carruagens de Fogo, um filme sobre a vida de Liddell, ele diz a respeito de Deus: quando corro, sinto o prazer que ele sente. Esse atleta sentia o prazer de Deus todas as vezes que corria, porque estava fazendo a vontade divina, e o amor de Deus era sua prioridade. Senti o mesmo quando escolhi mostrar o amor de Deus sem levar em conta minha própria conveniência ao ajudar uma colega. Escolhi deixar de lado as queixas de meu corpo que diziam: não consigo fazer isso, estou velha demais, cansada demais, não tenho tempo. Essa experiência me deixou revigorada. Encontrei forças vindas de Deus que eu não teria sem a ajuda dele, e ganhei uma amiga para a vida inteira. Quando escolhemos fazer as coisas com amor, Deus nos capacita a realizá-las de forma que jamais imaginaríamos sem ele, com o amor por outros que ele coloca em nosso coração e nos revigora. Senhor Deus, peço que me concedas força para realizar todas as boas obras que já preparaste para mim. Não quero pensar apenas em meu conforto ou conveniência, mas demonstrar amor quando e onde for necessário. Glória a Deus. Gente, é maravilhoso, né? Olha que lindo testemunho, que ele era um atleta e falava: eu sentia o amor de Deus, eu sentia o agir dele quando eu estava correndo. Então, em tudo que a gente for fazer, a gente pode colocar Deus no meio, a gente deve, né? A gente deve colocar ele no centro de todas as coisas. Amém? Eu escolhi, por isso, um louvor que chama Quero Conhecer Jesus. Esse louvor é maravilhoso. Deixa eu colocar aqui. Pera aí, gente, que eu escolhi a música errada. Prontinho. Vou aumentar. Chama Quero Conhecer Jesus. Obrigada pela presença de vocês. Glória a Deus por mais um dia. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Isso mesmo, o canal no YouTube é Isabela Noli. Deus abençoe muito a vida de vocês. Nós temos o canal no YouTube, o grupo no WhatsApp, que o link tá na bio do meu Instagram, o grupo do Devocional. Estamos aqui de segunda a sexta, 8 horas da manhã. E eu espero você amanhã para vivermos esse propósito juntos. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus e ser achado nele. Ser achado nele.
É uma bênção esse livro. Tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. E eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. E eu quero conhecer Jesus. E se achar nele. Glória a Deus, pessoal. Deus abençoe muito o nosso dia. Que seja um dia cheio da presença do Senhor. E até amanhã, 8 horas da manhã. Fiquem com Deus.